No ar, programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental, Ministério de Belém do Pará. Direção, Pastor Jairo Freitas. Boa tarde, caríssimo ouvinte, estamos de volta. Alegria de estar pertinho de você em mais uma edição do programa Vida Triunfante. Nesta linda tarde de terça-feira, 16 de março de 2021. Onde você estiver, caríssimo ouvinte, no seu trabalho, no seu roçado, na sua casa, não importa. O importante é que nos próximos minutos vamos estar sintonizados aos céus através do nosso programa Vida Triunfante, através das belíssimas canções que serão apresentadas a você e aquela sequência que você já conhece, A Hora da Verdade. Ei, vizinho, já começou? Já começou mais uma edição deste programa que vai ao ar para abençoar as nossas vidas. E vem aí para você, caríssimo ouvinte, a diaconisa Kátia Magalhães apresentando a primeira canção do nosso programa. Olá, muito boa tarde, a paz do Senhor, a você, amado ouvinte que está na nossa sintonia. Com alegria no coração, vamos apresentar a primeira mensagem musical. E este louvor a nossa ouvinte Selma oferece para os seus sobrinhos, Gledson e Janderson, que ontem, dia 15 de março, estavam no berço de ouro completando mais um ano de vida. Que Deus abençoe vocês, Gledson e Janderson. Quem esteve aniversariando ontem também foi o pai da nossa ouvinte Jaene, no bairro do Planalto. E para ele, os louvores do nosso programa, a irmã Isaurita oferece o louvor para o seu esposo Henrique na sintonia do nosso programa. E lá na Boa Vista do Cussari, irmã Marilene oferece louvor para as filhas Marlene e Valdilene. E é claro que esse louvor é para você que diariamente nos dá o prazer da sua companhia. Vamos ouvir Shirley Carvalhais cantando Só Jesus Cristo. É para você, caríssimo ouvinte. Boa tarde. Canção triunfante. Só Jesus Cristo é. Só Jesus Cristo é, só Jesus é o nosso único intercessor. Alguém pode orar 100 vezes em nome de Maria, Aparecida ou Conceição, mas eu sei que Deus não se agrada de tal oração. Alguém pode orar 1000 vezes em nome do Padre, de Pedro ou de João. Para Deus é ignorância tal oração. Alguém pode subir no mais alto monte, orar de joelhos e se arrastando, bem intencionado, fazer sacrifício e promessa. Chegar a Deus, o caminho é Cristo, é só Ele o nosso único intercessor. Só Jesus Cristo é, só Jesus Cristo é, só Jesus é o nosso único intercessor. Só Jesus Cristo é. Só Jesus Cristo é, só Jesus é o nosso único intercessor. Alguém pode orar 100 vezes em nome de Maria, Aparecida ou Conceição, mas eu sei que Deus não se agrada de tal oração.
Alguém pode orar 1000 vezes em nome do Padre, de Pedro ou de João. Para Deus é ignorância da oração. Alguém pode subir no mais alto monte, orar de joelhos e se arrastando, bem intencionado, fazer sacrifício e promessa. É tudo em vão, tanto sacrifício. Pra chegar a Deus o caminho é Cristo. É só Ele o nosso único intercessor. Só Jesus Cristo é, só Jesus Cristo é, só Jesus é o nosso único intercessor. Só Jesus Cristo é, só Jesus Cristo é, só Jesus é o nosso único intercessor. Só Jesus Cristo é, só Jesus Cristo é, só Jesus é o nosso único intercessor. Só Jesus Cristo é, só Jesus Cristo é, só Jesus é o nosso único intercessor. Intercessor. Programa Vida Triunfante da Assembleia de Deus da Serra Oriental. Continue ligado para você ter a certeza de estar sempre bem informado, porque vem aí as notícias do programa. Muito bem, caríssimo ouvinte. Agora vamos ouvir as notícias do nosso programa. Nesta terça-feira, às 19 horas, na congregação no bairro do Planalto, você tem a oportunidade de, juntamente conosco, adorar a Deus no culto da família. A congregação do bairro do Planalto está localizada na Travessa Álvaro Pantoja, em frente ao conjunto habitacional Casas Populares. E amanhã pela manhã, na quarta-feira, às 8 horas da manhã, na congregação no bairro do Planalto, estará reunido o Círculo de Oração Vale de Jaboque. Você está convidado a se juntar a nós para juntos clamarmos ao Senhor, falarmos com o Senhor através das nossas orações e sermos alcançados pelas suas bênçãos, pela sua graça, pela sua misericórdia. Agora prepare o seu coração, porque nós vamos passar para a sequência A Hora da Verdade. Venham conosco. Momento de meditação. Deus vai falar conosco através da sua infalível palavra. Prepare o seu coração, porque está chegando a hora da verdade. A palavra de Deus é fiel e jamais ela volta vazia. Muito bem, caríssimos ouvintes, estamos de volta. E agora, com a sequência, A Hora da Verdade. E a verdade desta tarde está no Novo Testamento. Localize em sua Bíblia, na Bíblia Sagrada, na primeira carta escrita pelo apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 8. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 8. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom
e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo, em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo, não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Amém. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, ouvimos uma porção desta belíssima carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, seu filho na fé, orientando que devemos orar, interceder, clamar por todas as autoridades, por todas as pessoas que estão em eminência, para que nós tenhamos uma vida de paz, uma vida sossegada. E Paulo falou mais nesta carta, dizendo a Timóteo que o desejo do Senhor, o desejo do coração do nosso Criador, é que todos os homens sejam salvos. Mas um versículo-chave da mensagem desta tarde é o versículo de número 5, que nos diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Absolutamente nada do que eu ou você pudéssemos fazer por nossa própria conta seria suficiente para mediar entre nós e o nosso Criador. Nenhuma das nossas boas qualidades ou da nossa obediência nos torna justos o suficiente para estarmos diante de um Deus santo, de um Deus fiel, de um Deus verdadeiro. Se não houvesse um mediador entre o homem e Deus, o nosso destino seria passar a eternidade no inferno. Esta é a verdade. Porque por nós mesmos, a salvação do nosso pecado é impossível. A salvação, meus amados, é um dom gratuito do nosso Deus. Mas existe uma esperança. E essa esperança é Jesus Cristo. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse a Timóteo: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. É Jesus Cristo quem faz a mediação entre nós e o nosso Deus. Jesus é o nosso advogado de defesa e ele se apresenta diante do Pai, falando em nosso favor, quando nós temos a coragem, a determinação de, diante dos homens, confessá-lo como o único e suficiente Salvador de nossas vidas. Nesta passagem desta carta, o apóstolo Paulo, endereçando ao jovem pastor Timóteo, apresenta este assunto falando que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador. E você sabe o que é um mediador? Qual o significado de um mediador? Qual a importância de um mediador? Mediador é a pessoa que está entre duas pessoas que estão em conflito, que estão em desarmonia. Há algo entre essas duas pessoas que impede que elas tenham uma comunhão. E entra o papel do mediador entre essas duas pessoas para tentar reatar novamente esta aliança, esta comunhão, para que vivam em paz. Caríssimo ouvinte, a palavra de Deus, ela afirma que Jesus Cristo é mediador entre Deus e o homem. Mas por que, presbítero, que Jesus é mediador entre Deus e o homem?
Já podemos entender que houve aqui um conflito, que houve uma quebra de aliança, uma quebra de comunhão, uma quebra de pacto, de contato. E essa quebra de aliança aconteceu no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, desobedecendo o mandamento, a ordenança de Deus. Meus amados irmãos, segundo a ciência, nós temos em média 400 mil espécies de plantas catalogadas. E dentre essas 400 mil espécies de plantas, nós temos 300 mil que o homem pode se alimentar dela, que não é venenosa. Mas dessas 300 mil plantas ou árvores, poucas delas o homem se alimenta dela. Eu digo isso, meus amados irmãos, caríssimos ouvintes, que o homem ele não estava limitado em apenas 2 opções de alimento. O homem tinha 300 mil opções para se alimentar, entre verduras, plantas, árvores, frutos, mas ele optou em comer aquela única fruta da árvore que ele não poderia comer, porque o Senhor disse: comei de todas que está no jardim, só não coma desta aqui. E a partir, caríssimo ouvinte, desta desobediência, o pecado entrou no mundo. E a partir daí, teve esta quebra de harmonia, de comunhão, de pacto entre o homem e o seu Senhor. Não foi o nosso Deus que errou, mas quem quebrou este pacto foi o homem com a sua própria desobediência. Na carta aos Romanos, esta carta ela é reconhecida como um tratado, é por isso que a carta aos Romanos ela está classificada como a primeira carta doutrinária do Novo Testamento. E ela fala do problema universal do homem, que é o pecado. No capítulo 5, caríssimo ouvinte desta carta aos Romanos, diz que, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Capítulo 5 e versículo de número 12. É um grande problema do homem, o pecado. Mas a Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, ela não apenas apresenta o erro, o problema, mas ela apresenta o que é certo e apresenta também a solução. Ainda neste capítulo de número 5, e a partir do versículo 19, que diz assim: porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Como a Bíblia, meus amados irmãos, ela explica a si própria, o Senhor Jesus Cristo está mediando entre Deus e o homem, porque o pecado, a desobediência causou esta quebra de pacto, de aliança entre Deus e o homem. E somente o Senhor Jesus Cristo tem o direito, Ele é justo, santo, Ele veio a este mundo para ser mediador entre Deus e homem, o Senhor e o seu servo, entre o nosso Deus Criador e a sua criatura. Caríssimo ouvinte, diaconisa Kátia Magalhães, a você que me ouve na sua casa, no seu trabalho, a você que está acompanhando no nosso canal do YouTube, esta verdade precisa ser pregada, porque o homem tem um grande problema que só o Senhor Jesus Cristo pode solucionar.
Por isso, caríssimo ouvinte, com este grande problema que há sobre a vida da humanidade, nós necessitamos de um mediador, que é Jesus. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Meus amados, o Espírito Santo, ele é tão preciso em suas colocações, usando, inspirando os escritores da Bíblia Sagrada, assim como inspirou o apóstolo Paulo, dizendo que o único mediador, o perfeito mediador, é Jesus Cristo, homem. Quando o Espírito Santo projeta o apóstolo Paulo para escrever desta forma, ele está ratificando que a mediação entre Deus e o homem é Jesus Cristo sendo crucificado na cruz. A nossa aliança com Deus, ela só é reatada, ela só é afirmada, confirmada com o sacrifício de Jesus na cruz. Quando o Senhor Jesus Cristo estava no alto daquela cruz, no alto chamado Caveira, lugar chamado de Gólgota, ele disse: Pai, está consumado. Naquelas palavras, caríssimo ouvinte, nós estávamos recebendo a nossa grande vitória, a vitória da graça, a vitória da salvação, a partir daquele momento que o Senhor Jesus Cristo expressou em voz alta: Pai, está consumado. Ele estava nos dando o direito de vida eterna. É por isso que o nosso Senhor Jesus Cristo é o mediador entre nós e o nosso Deus. Ele se fez homem. Ele se encarnou em um homem para vir a este mundo, não só para caminhar pelo lago, pelo mar da Galileia, não só para estar no templo, não só para estar ali na sinagoga, não só para estar ali nos palácios, pregando a palavra, pregando o seu evangelho, não. Mas principalmente a sua missão foi ser crucificado naquela cruz. Foi o sacrifício perfeito que o nosso Deus recebeu. A palavra diz, diaconisa Cátia, caríssimo ouvinte, que o nosso Deus olhou para a terra, mas não viu um justo sequer. Foi necessário Jesus Cristo vir a este mundo e morrer naquela cruz. Aí, naquele momento, estava sendo sacramentado a mediação de Jesus entre o nosso Deus e o homem. Amados irmãos e amigos, estejamos vigilantes, porque nos últimos dias, as religiões que não se firmam nas Sagradas Escrituras vão tentar criar situações para enganar o homem, abrindo caminhos para levar a Deus. Mas a Escritura é muito clara, só existe um Deus e um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se fez carne e habitou entre nós. Diaconisa Cátia, nesses últimos tempos, muitas pessoas religiosas vão dar soluções, muitas soluções, para que nós recebamos a mediação entre o nosso Deus e a humanidade. Mas a palavra é certa. E o programa Vida Triunfante tem um compromisso de levar a verdade pelas ondas sonoras da Rádio Mirante FM e através do YouTube, através da internet, em todos os lugares do mundo inteiro. Nós temos o compromisso de levar a verdade até você. E saiba que o único mediador, único, além dele ser único, ele é suficiente. É o sacrifício perfeito. Então não precisa nem mais e nem menos. É somente Jesus. E com essas palavras nós queremos convidar você a se render aos pés do Senhor e a confessar a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida e permitir que Ele seja também teu único e suficiente mediador diante de Deus. Ore comigo, Santíssimo Deus, Pai amado, Santo, poderoso, justo, fiel e verdadeiro. Nesta tarde, Pai, eu te apresento em nome de Jesus Cristo, a cada ouvinte, a cada pessoa, Pai,
que nesse momento se rende aos teus pés e te confessa como seu único e suficiente Salvador. Eu te peço, Paizinho, que o Senhor perdoe os seus pecados e registre seus nomes no livro da vida. Que a partir de hoje eles possam viver e contemplar a tua graça e a tua misericórdia derramada sobre as suas vidas. Também te apresento, Senhor Deus, a todos os que oram comigo nesse momento, apresentando diferentes causas. Pai, entra com a tua santa providência e que a tua vontade soberana prevaleça, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e que em tudo teu nome seja exaltado e glorificado. É o que te pedimos, em nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém. E encerramos mais uma edição do programa Vida Triunfante. Ao nosso Deus, eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele, somente a Ele e sempre a Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração pelos séculos dos séculos. Amém. Continue na presença do Senhor, tenha uma tarde abençoada e até amanhã, se o Senhor assim nos permitir. Tchau, tchau. Sei que os problemas vão surgir, sei que provações virão. Põe a tua fé no intercessor que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. Sei que as muralhas do temor gente me dar teu ser, mas põe a tua fé no intercessor que é Jesus, e as barreiras tu irás romper, pois não há barreiras para aquele revestido do poder destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Sei que não há nada nem ninguém que consiga separar o cristão de Deus. Pediu uma vida mais além, no céu onde os temores vão cessar. É intransponível esse amor que Jesus tem pelos seus, dando livramento em plena luta, em plena dor. Jesus é o nosso grande intercessor, pois não há barreiras para aquele revestido do poder que vem de Deus, destruindo todo mal e dor. As mais altas barreiras tu irás transpor. Disponível esse amor que Jesus tem.